interrompemos a nossa programação para falar de bruxaria. Você pode não estar entendendo nada, ué, no mês de agosto, um vídeo de bruxa? Que rolê é esse? Mas se você é do babado, você já pescou, já catou aí o que está acontecendo. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Conexões Místicas de Cura. Se você tem curiosidade sobre esses assuntos, já se inscreve no canal, já dá o seu like aqui nesse vídeo, já ativa o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo e já comenta aqui o que que você acha, qual que é a sua linha de interesse, a sua linha de trabalho dentro desse olhar para as bruxarias, para as bruxas. Bem, no dia 13 de agosto é comemorado, vou tirar aqui a minha capa, né, a parte de cima da minha capa, o dia da deusa Hécate. Reia Hécate. Uma deusa que é uma bruxa tríplice, uma deusa tríplice. E eu não poderia deixar de trazer essa homenagem, esses esclarecimentos, esse assunto aqui para o canal, porque a minha conexão com Hecate, ela é um ponto de grande mudança, um ponto muito determinante para a minha jornada dentro da minha espiritualidade. Então, tem toda uma trajetória que eu quero compartilhar com você. Você é bruxa e eu vou te provar isso, você se identificando com a bruxaria ou não. E eu quero compartilhar um pouco dessa minha história, da história de Hecate, do significado dessa carta dentro do oráculo das deusas, para que você possa receber consciências, entender como você pode trabalhar com essa energia. Eu percebi, pensando sobre o que trazer aqui, né, porque é um campo muito vasto e eu sou, vamos dizer assim, um bebê, né, dentro desses estudos. A minha caminhada dentro dos estudos com a bruxaria, ela é muito de relacionamento. E é uma coisa que eu vou estar sempre falando aqui para vocês, né? Muitas vezes a gente quer mais intimidade com a espiritualidade a partir de um espaço externo, achar que tem que ir num lugar, que tem que receber uma iniciação. E sim, isso é um caminho, sem sombra de dúvidas, né? A minha história com Hecate começou num retiro. Porém, a continuidade dessa história e o aprofundamento dessa história é sempre você com a sua entidade, com a conexão que você está fazendo. É na tua casa. É na hora de dormir, é a vela que você acende, é um altar que você monta. Então, aqui atrás de mim, né, você tem, deixa eu que fique espelhado, o meu altar, né, de Hecate. Ali tem vários elementos que eu fui trazendo ao longo do tempo. E para você entender que esse caminho, né? Ela, como deusa das encruzilhadas, ela mostra a questão dos caminhos, das escolhas assertivas dentro dos caminhos da vida. E o caminho da bruxaria, ele é um caminho, muitas vezes, sim, solitário, porque é você com elas, e é um caminho de muita evolução espiritual. E é um caminho de muita autorresponsabilidade, porque dentro desse caminho, você vai entender que ninguém vai te salvar. Só você pode se salvar, digamos assim. Não basta dizer sim, né? Não é um caminho onde a gente vai dizer, diga sim à bruxaria e a sua vida vai mudar. Não. Você vai praticar. E o que que consiste em ser bruxa? Bruxa é toda mulher que se conecta com o seu próprio poder, que manipula os elementos da natureza. Então, se você acende vela, você é bruxa. Se você toma banho de erva, toma chá, com um olhar energético para isso, você é bruxa. E isso é independente de religião. Inclusive, eu já conheci várias bruxas evangélicas que elas não vão se intitular como bruxa, nem vão aceitar esse título, por exemplo, mas observando, eu uma vez fui atendida por uma nutricionista que ela trabalha com ciclos de sementes dentro do ciclo menstrual da mulher. Cada fase do ciclo ela recomenda uma semente diferente. Uma caixinha de chá, que eu sou louca para comprar e não comprei, mas que tem todos os. Para cada fase do ciclo, tem uma combinação, um blend de ervas diferentes. Então, ela estuda
dentro da ciência da nutrição, todo um viés do sagrado feminino, sem saber que aquilo que ela faz é sagrado feminino, toda essa manipulação das plantas e dos elementos da natureza dentro dos ciclos do feminino. Então, aquela mulher é uma bruxa. E tá tudo bem ela ser evangélica, não se intitular como bruxa, e nem receber esse título se eu trouxesse isso para ela. Tá tudo bem. Só que ela é uma de nós. Nós somos todas umas, né? E aí é a bruxaria moderna, esse conceito, vem trazer para a gente também esse olhar do sagrado feminino de união, de irmandade entre as mulheres, mesmo que diferentes, de diferentes vertentes. Então, independente da nossa visão da espiritualidade, eu adorava me cuidar com ela por causa dessa pegada que ela tinha, independente da crença dela. Então a gente não julga, a gente agrega. E aí eu quero começar aqui lendo o início, né? Se você não conhece o Oráculo das Deusas, eu sempre falo que tem uma primeira parte da carta, que é como se fosse um poema, às vezes conta uma história. Depois vem a parte da mitologia, depois vem o significado da carta e tem uma sugestão de ritual para cada uma das cartas. Então, Hecate, encruzilhada, olha de novo aqui para essa figura maravilhosa. Eu ainda não tenho, mas em breve comprarei uma deusa Hecate linda, né? Que as imagens dela são muito lindas, para colocar ali no meu altar. Sento-me no negrume da noite de lua nova, com meus cães na encruzilhada, para onde convergem três caminhos, o lugar da escolha. Todos os caminhos levam à encruzilhada e todos são desejáveis, mas apenas um você pode percorrer. Apenas você pode escolher. A escolha cria finais. E todo início vem de um final, na encruzilhada. Qual você escolherá? Qual caminho percorrerá? Qual? Embora a escolha seja sua, eis aqui um segredo que partilho com você. O caminho a escolher é adentrar o vazio. O caminho a escolher é deixar morrer. O caminho a escolher é voar livre. Então vamos dar uma destrinchada aqui. Sento-me no negrume da noite de lua nova. Essa primeira fala, ela traz esse lugar de trabalho da bruxaria, dessa deusa tríplice, que trabalha tanto nas esferas, nas vertentes, nos olhares mais elevados, mas principalmente a gente chama de mundo subterrâneo, né? Fala-se dessa relação da deusa Hecate com o mundo dos mortos, com essa passagem que nós temos todos, né? Um dia vamos passar. Já passamos várias vezes e passaremos novamente pelo mundo dos mortos. Então, nessa escuridão, a gente pode pensar também muito naqueles momentos da vida onde você parece que você não vê nada na sua frente, que você não vê alternativas. É um momento que, depois que eu passei por um momento muito parecido com esse, eu eu ouvi isso dentro da medicina da ayahuasca, depois de uma peia ali de 2 horas penando, e que é o processo da noite escura na alma. E quando a gente fala de despertar espiritual, muitas vezes a gente leva para o lado, né? E tem gente que tem nomeado como positividade tóxica, só o lado da luz. Só que a gente precisa entender que a luz e a sombra, elas são proporcionais. Quanto mais luz você acessa, mais sombra você acessa. E quanto mais sombra você acessa, mais luz você consegue acessar. E esse caminho da bruxaria, das encruzilhadas, os caminhos que você pode percorrer através, né, de Hecate, são os caminhos de olhar para as suas sombras. Olhar para aquilo que você não conseguiu olhar até aqui. E muitas vezes não vai ser aquele caminho que você vai escolher. Você vai ser arrebatada, você é jogada lá na noite escura da alma, algum problema da vida, de saúde, financeiro, de relacionamento, dentro da sua carreira, uma separação, uma transição de carreira, alguma coisa te leva para esse lugar de eu tô na merda, tô perdida, tô nessa escuridão. Então, a deusa Hecate, ela é aquela que vem com a sua tocha, não para espantar a escuridão, mas para que você possa começar a enxergar esses caminhos.
E muitas vezes é muito difícil diante dos caminhos da vida a gente saber que caminho escolher, né? E aí todos os caminhos levam à cruzilhada, todos são desejáveis, você só pode escolher um. Aí se eu falo isso para uma libriana, para uma geminiana, ela escolhe vez, né? Mas eu, por exemplo, sou taurina, vou trazer aqui uma representação sobre os signos de terra do apego. Algo que vem muito para mim nas minhas consagrações, nos meus caminhos de estudo, com a espiritualidade, com as medicinas, é a questão do apego. Porque o signo de terra, ele é muito apegado ao que foi, muito apegado ao que ele já conhece. É um signo que tem uma certa dificuldade da mudança. Por mais que você já saiba que você precisa sair de alguma situação, é até difícil para quem é do signo de fogo, por exemplo, entender. Falar, gente, por que que essa pessoa está pacada tanto tempo aí? Porque o signo de fogo faz assim. Isso não serve mais? Uou! E vai, queima e vai. Lindos, maravilhosos, adoro. E eu tenho pouco fogo, pouca água no meu mapa. Aliás, pouca água e pouco ar. Fogo eu ainda tenho, né? E aí, Hecate é esse caminho. E por que que eu vou te dizer que além de você que gosta de mexer com as forças da natureza, os elementos da natureza é bruxa? Se você é um bandista, você é bruxa, porque toda essa linhagem das pombagiras, das ciganas, das caboclas, feiticeiras, todas elas manipulam os elementos da natureza. Então são todas bruxas. Hashtag são todas bruxas. Bota aqui embaixo, já comenta. Hashtag eu sou bruxa, porque eu realmente acredito que dificilmente uma mulher que chegou até aqui nesse vídeo não é uma bruxa, né? Ela não vai. Quem não é já saiu, nem entrou, e quem não é já saiu. Então, é esse caminho, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Hecate. E aquela coisa do ciricutico espiritual que eu tenho falado muito aqui no canal. Eu um dia vi um anúncio de uma pessoa que eu já acompanhava no Instagram, que é a Carol Santocha, vou citar aqui quem é, né? De um retiro da deusa Hecate, que se eu não me engano, eu fiz esse retiro em 2021. Eu não me lembro se foi 2021 ou 2022. E aí, eu olhei aquele retiro de bruxaria, todo mundo com capa, eu falei, eu preciso disso, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E aí, chegando nesse retiro, eu já tinha consagrado a ayahuasca, eu já tinha consagrado cacau, eu conheci outras medicinas, mas a primeira consagração que teve no retiro foi de cacau. E quando eu tomei o cacau no retiro, quem veio de frente, quem veio de frente, minha cigana. Então, foi o ano que eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez. Eu tinha consagrado em julho, esse retiro foi em agosto. E aí, na medicina da ayahuasca, eu já tinha ouvido o chamado de trabalhar minha mediunidade, uma coisa que eu neguei a minha vida inteira, né? Eu sabia que eu era médium de incorporação, eu não podia entrar num centro kardecista, espírita, umbanda, essas coisas. Se eu fechasse o olho e começava a balançar, eu precisava abrir o olho para parar de balançar. Fora todas as experiências espirituais que eu fui tendo ao longo da vida e que a gente vai compartilhando aqui, é, ao longo dos vídeos do canal. E aí cheguei lá e, num retiro de Hecate, minha cigana veio de frente. E aí foram muitas conexões. Hecate abriu as portas para mim. Lá eu conheci pessoas que trabalhavam com universalismo. Comecei a entender mais o xamanismo, que é esse caminho de cultuar as entidades, os seres e trabalhar com os elementos da natureza sem ter uma religião. Conheci uma senhora que me chamou para ir numa gira e que começou a abrir também os caminhos de comunicação entre eu e minha cigana. Então, ali foi um momento muito importante. E, além de toda a travessia emocional e espiritual que eu passei nesse retiro, no final, no último dia, houve uma roda de Jurema e rapé. E quando eu consagrei rapé pela primeira vez num sopro muito suave, amém, Senhor. Que quem conhece a medicina do rapé sabe que tem sopros que não são suaves. Mas diante de tudo que estava acontecendo ali, naquele encerramento, para mim, veio um sopro suave. No encerramento, eu vi a minha cigana, a minha pombagira e a minha cabocla.
E eu não tinha contato com essas entidades, eu não tinha conhecimento, nada disso. Estão todas espalhadas por aqui. Não tinha. Hoje eu já tenho cigana, deixa eu me localizar aqui. Cigana, pombagiras, bruxas, né? Aqui a gente tem Ix-Cacau e para aquela parte ali, a parte dos caboclos. E é, Hecate foi uma abertura de portais para o caminho da espiritualidade para mim. Muito grande, como vocês podem perceber. Nesse mesmo ano, depois de conversar com essa senhora, ir numa gira, quase ter incorporado a minha cigana pela primeira vez, e receber o recado dos primeiros itens, né, que a minha cigana tinha pedido, e ganhar os itens, porque a pessoa mais presenteada que eu conheço é a minha cigana, ela ganha presente o tempo todo de todo mundo. É, eu depois encontrei o Rômulo Viana, entrei para o Filhos de Gaia, que é a casa espiritual que ele coordenava, e ali iniciei, de fato, o meu desenvolvimento mediúnico, que sempre foi dentro da casa e também muito junto com as medicinas da floresta, o cacau, foi sempre um portal muito grande de espiritualidade para mim, mas a gente vai falar sobre isso melhor depois. Agora, sobre a mitologia de Hecate. Hecate é considerada por algumas pessoas como a deusa Trácia da lua e por outras como uma antiga deusa pré-grega das parteiras. Então, antes da mitologia grega já existia Hecate. Do nascimento da fertilidade, do lado escuro da lua, da magia, da riqueza, da educação, das cerimônias e do inferno. Adorada nos locais onde as estradas se cruzam. Ou seja, o povo da encruza, né? Tudo ali, bruxa. É, ela andava nas noites de lua nova, e aí vamos pensar na lua nova, né? A lua nova é aquela lua que não aparece no céu, é uma escuridão total. É nessa noite escura da alma, é na maior profundeza das nossas próprias sombras. E ela era acompanhada por uma matilha de cães de caça. As pessoas a veneravam, deixando oferendas nas encruzilhadas. Como mulher idosa, ela também formou uma tríade com Perséfone, a donzela, e Deméter, mãe. Então, aqui nessa imagem não aparece, mas existem muitas imagens de Hecate com três cabeças ou três deusas, como se fosse aqueles gêmeos siameses. É quase que um único corpo, um pouco mais longo, mas são três cabeças: a donzela, a mãe e a anciã. Então, são três pontos de forças e sabedorias. E o que que é possível trabalhar com Hecate, né? Tudo. Mas eu quero trazer essa reflexão para esses momentos de dificuldade e para essa questão de você se relacionar. Como que eu me relaciono com Hecate? Uma vela azul, uma vela preta, um altar de quatro elementos, então, essa vela representando o fogo, uma taça com água, uma pedra, pedras escuras, cristais escuros de preferência. E incensos. Então, assim, eu tenho um incenso que é a magia da bruxa. Então, quando eu estou na minha conexão, é esse incenso que eu trago para essa conexão. Então, o caminho da bruxaria, ele é um caminho de mistérios. Um caminho de ensinamentos passados entre, né, de mulher para mulher, né, entre bruxas, mas principalmente o caminho do mistério de você acender a sua vela, de você se conectar e você estar na energia do sentir. As medicinas, óbvio, se você já sabe, se você ainda não sabe preparar seu cacau e se conectar com ele, calma que aqui no canal, ao longo do tempo, eu vou trazendo muito desse conhecimento. O cacau é uma medicina extremamente segura para você preparar e consumir, consagrar na sua casa. Não vamos ter uma iniciação gratuita para você servir cacau, mas nós vamos ter muitos conteúdos para que você possa se agregar com essa medicina e percorrer o seu caminho de autonomia espiritual. E vamos ter também rituais para isso, né? Muitos. Estava soprando aqui várias coisas já na minha cabeça. E aí, o significado da carta, né? Você que está aqui nesse vídeo até agora. Qual o recado de Hecate para você hoje? Hecate, sim, a encontra na encruzilhada onde você tem de fazer uma escolha. Os momentos da escolha não são, de escolha não são fáceis.
Os desafios apresentados precisam de um salto de fé da pessoa que faz a escolha. Hecate diz para abandonar a ideia de que há escolhas certas ou erradas. Há apenas escolha. Isso é um grande poder. Porque se você escolhe agora, experimenta aquela escolha, vive essa experiência, aquilo deixa de fazer sentido para você, escolhe diferente. Olha quanto peso isso pode tirar. Porque parece que cada escolha que a gente vai fazer é como se fosse um pacto com um demônio, um contrato que não pode ser desfeito. E não é por aí. Hecate diz para. Aí aqui já foi. Você tem adiado fazer uma escolha porque ela parece muito sufocante ou é uma situação de perda? Quantas vezes, quando a gente acha que vai perder algo, a gente não quer abrir mão e não quer escolher? A escolha lhe dá medo do desconhecido? Parece melhor e ou mais fácil continuar o que você já conhece? É aí que se chama aquela zona de conforto ou a merda quentinha que você às vezes prefere ficar. E tá vindo muito aqui pra mim o relacionamento tóxico. Aquele relacionamento que tá sendo tóxico, talvez ele não tenha sido tóxico a vida inteira, mas nesse momento que ele não faz mais sentido pra você, ele já é tóxico. Ele tá tirando o teu vício, o teu brilho. Um relacionamento sem sexo, um relacionamento sem amor, um relacionamento onde você não é valorizada, onde você é sempre sobrecarregada. Mas às vezes você já conhece isso aí e você fica nessa situação. Então, Hecate te convida a se questionar sobre isso. Às vezes a escolha tem de ser feita. No entanto, você não está pronta. Tem momentos que você vai escolher estando ou não pronta. Preciso te avisar. Nesses casos em que você não se sente pronta e ainda dá tempo, aí são as minhas palavras. Nesse caso, o caminho para alimentar a totalidade é reconhecer onde você está e relaxar. Confie em que será capaz de fazer uma escolha quando chegar a hora. Mesmo porque quando chegar a hora, você vai ter que escolher. Chega uma hora que não tem mais opção não escolher. Conceda-se tempo e espaço. Não pressione, não se censure nem se culpe. Aqui você precisa de proteção. Quando você relaxa subitamente, surge a claridade para mostrar-lhe o que é necessário. Hecate insiste para você aceitar o desconhecido. Saiba que seja qual for a sua escolha, ela lhe trará algo valioso que você poderá usar no caminho para a totalidade. Respira aliviada, mulher. Se tu tem uma escolha para fazer, escolhe, sabendo que isso vai ser o melhor para você. Se você está aqui, está passando por isso, é porque essa carta, esse canal foi criado para ser um canal para que eu pudesse me expressar como um canal da espiritualidade. Então, se você está ouvindo, não fica na dúvida assim, nossa, que estranho, parece que esse vídeo é para mim. Não, não parece. Ele é para você. E aqui de presente tem a sugestão de um ritual, jornada de perspectiva de Hecate. Reserve um horário e um lugar em que não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente com a coluna reta. Quando se sentir pronta, feche os olhos, inspire profundamente e expire devagar. Respire fundo outra vez e quando soltar o ar, deixe o corpo cair como se estivesse tirando uma roupa de seda, deixando-a cair, formando um poço a seus pés. Inspire profundamente outra vez e visualize. Perceba ou sinta a Hecate. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar também uma música que é da Carol Santoshi, que conecta muito, né? Um hino a Hecate. Tem uma invocação de Hecate também. Eu vou deixar isso aqui para vocês, para se você escolher fazer esse ritual, você ter esse amparo. Você pode firmar o seu altar de 4 elementos, como eu já te ensinei aqui nesse vídeo, e fazer esse ritual com essa trilha sonora. Um caminho surge diante de você, e ambas caminham por ele. O caminho é de pedra negra, grandes espaços de obsidiana, e leva por uma descida em espiral. Você desce, 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 cada vez mais fundo, espiralando com Hecate,
a seu lado pelo caminho de obsidiana. E se você quiser um vídeo com essa condução, com esse ritual aqui no canal, comenta aqui, faz o vídeo. Vivi, faz esse vídeo, por favor. Eu quero esse ritual conduzido por você. Eu gravo. A presença dela é reconfortante e lhe dá segurança. Você continua a descer em espiral no caminho de obsidiana até atingir uma encruzilhada. Ali, o caminho de obsidiana é cruzado por um caminho de pérolas ou de pedras brancas e um caminho de coral, pedras vermelhas. Todos os caminhos estão abertos para você. Qual você percorrerá? Todos são excitantes e lhe prometem algo de que você precisa. E Hecate está presente para ajudá-lo a escolher. Na interseção dos três caminhos, Hecate se senta e faz um sinal para que você se sente perto dela. Ao sentar-se, você está consciente do poder dos caminhos que se cruzam, vibrando sob você. Você inspira profundamente e sente a vibração do seu corpo. As vibrações aumentam de tal modo que parecem lufadas de vento girando em volta de você. Elas lavam você de tudo e a envolvem, circundam e sustêm. Sustentação. As rajadas vibrantes de vento ajudam-na a abandonar todos os pensamentos, sentimentos, atos. Hecate está com você, caso precise de ajuda. Os ventos a envolvem e você começa a voar com eles. Balançando de um lado para outro, eles a levam de cima para baixo. Hecate voa com você. À medida que o vento a leva para cima, cada vez mais para cima, Hecate sugere que você observe os três caminhos abaixo. Eles não mais a atraem, nem a deixam confusa. Parecem estreitos e insignificantes, apenas três caminhos, três possibilidades. Os ventos arrefecem e você flutua suavemente até o chão. É hora de voltar. Você segura a mão de Hecate e ela a conduz para cima, cada vez mais para cima, pelo caminho em espiral, pelo caminho com obsidiana. Para cima, cada vez mais para cima em espiral, sentindo-se calma e centrada, até chegar ao fim do caminho. Hecate a abraça e você lhe agradece pela jornada, pelo dom da perspectiva e da clareza. Ela lhe pede algo e você lhe dá com gratidão. Hecate desaparece e você respira fundo. À medida que solta o ar, você volta ao corpo, respire fundo outra vez e quando estiver pronta, abre os olhos. Seja bem-vinda. Se você quer ser conduzida por mim nesse ritual, comenta aqui no canal. Seja lá o que você estiver precisando fazer uma escolha na sua vida, lembre-se de todas as lições que a Hecate trouxe para você hoje aqui. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário sobre como foi esse vídeo para você, se você quer que eu te conduza no ritual. E compartilhe esse vídeo nos grupos de mulheres que você participa, nos grupos de bruxas, no grupo do terreiro, para que mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo. E Rei Aecate, salve todas nós bruxas, salve, eu honro a tua força, mulher, a tua bruxaria, o teu poder e até o nosso próximo vídeo. Seguimos aqui com muitas conexões místicas de cura.